Olá, uma das sensações que eu tenho lendo o romance Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, é de que ela talvez tenha feito uma espécie de compensação estética e histórica, nos deixando um romance de formação que poderia ter sido escrito no século XIX, mas não aconteceu em função de condições sociais, políticas e econômicas que marcavam a sociedade brasileira naquela época, né? E, o, e a minha referência, que é o século XIX, ela não é gratuita. Quando a gente lê o livro O Romance de Formação, do crítico literário italiano Franco Moretti, ele apresenta o argumento de que esse tipo de construção literária, ela teve um certo momento na história, um momento em que ela foi mais típica e também mais vigorosa no que diz respeito às condições em que ela veio a lume. E esse período é justamente o finalzinho do século XVIII e uma parte do século XIX. Há alguns exemplos de romance de formação que, que ocorreram já no século XX, como A Montanha Mágica de Thomas Mann, mas, pelo menos pela perspectiva do Franco Moretti, esse período entre final do século XVIII e meados do século XIX, em que essa forma literária ela teve o seu apogeu e as suas formas mais bem construídas, digamos assim. É claro que nesse momento, se nós pensarmos em termos de sociedade brasileira, nós tínhamos um país ainda marcado pelas estruturas escravocratas de uma tal forma que talvez não houvesse condições propriamente ditas de elaboração de um romance com essas feições aqui, né? E é nesse sentido que a obra de Ana Maria Gonçalves parece uma espécie de romance de formação extemporâneo, fora de época, mas com o mesmo vigor desses romances na época em que eles foram concebidos, né? Não sei até que ponto ele pode ser caracterizado como um romance de formação, mas ele apresenta muitas características que remetem a esse tipo de estrutura narrativa, né? Desde a maneira como a personagem principal, a Kende, ela fica órfã muito cedo, né? Como Hans Castorp, por exemplo, da Montanha Mágica de Thomas Mann. E ao mesmo tempo como ela vai apresentando um personagem que vai se constituindo, desenvolvendo e se formando em termos de uma perspectiva corporal e até mesmo de uma perspectiva da sua educação, das leituras, enfim. Há muitos elementos comuns em relação a essa forma literária, né? E imaginando um pouco essa questão da formação do personagem, a constituição do seu corpo, pelo menos da forma como ele é representado na literatura, e tudo isso no contexto também da formação da sociedade brasileira, tem um elemento que eu gostaria de destacar nesse pequeno livro a respeito da obra em questão, né? É a maneira como a Ana Maria Gonçalves encontra uma estratégia literária para representar o sincretismo cultural que dentro das ciências humanas é apresentado como uma espécie de conceito que serve como instrumento de interpretação a respeito da constituição da sociedade brasileira, né? E no caso do romance da Ana Maria, um elemento que me chamou muito a atenção à medida que eu faço a leitura da obra é a forma como ela apresenta
o sincretismo num registro romanesco, a partir das representações das emoções do corpo da Kende, né? Isso me parece um aspecto muito interessante, né? E por que eu falo isso? Porque parece abrir perspectivas de estudos e de manejo do conceito de sincretismo para caminhos bem diversos em relação à forma como esse conceito ele é apresentado e usado no campo das ciências humanas, das humanidades, né? Vou dar dois exemplos para explicar aquilo que eu quero dizer. O primeiro deles tem a ver com o fato de que, no momento em que Kende ouve uma explicação a respeito de um dos sermões de Padre Antônio Vieira, e no momento em que ela mesma lê esses sermões, ela faz uma interpretação de algumas metáforas, como a metáfora do sal da terra, usando-a para tentar entender a condição dos negros escravizados na sociedade brasileira e a sua própria condição, né? E ela o faz como alguém que sente de uma maneira muito profunda aquela metáfora que vem de uma tradição cristã e que é bem diferente da tradição africana da qual ela veio, né? Praticamente sequestrada como cativa, né? E um outro exemplo também do livro é o momento em que ela começa a aprender coisas a respeito dos oriquis, que são um tipo de oração, também de uma tradição africana, e ela faz o relato como alguém que tem as mesmas emoções despertadas no corpo ao ouvir um oriqui ou ao fazer ela mesma um oriqui e ler algumas poesias que também ela vai descobrindo à medida em que domina a capacidade de leitura e domina a capacidade da escrita, né? Então esses dois exemplos, eles são muito interessantes na medida em que permitem que a gente observe e reflita a respeito do tema do sincretismo, imaginando aquilo que seria um corpo sincrético, ou seja, um corpo no qual emoções similares ou literalmente as mesmas emoções são ativadas na medida em que as pessoas e o personagem desse romance em particular, ele entra em contato com elementos de tradições culturais muito diversas, mas que ganham espaço na conformação emocional desse personagem como um elemento constitutivo da sua identidade, de quem Kehinde é dentro da trama da história concebida pela Ana Maria Gonçalves, né? Que é um livro absolutamente fascinante. Eu acho que é um livro incontornável e que todas as pessoas poderiam experimentar fazer pelo menos uma leitura um dia, na medida em que ela abre uma série de caminhos interessantes para a gente não apenas ter uma reavaliação a respeito da história da sociedade brasileira, mas de sentir certos elementos da história que muitas vezes numa aula clássica a gente não consegue sentir. Ou lendo os textos de caráter mais acadêmico, isso daí também não acontece, né? Ana Maria Gonçalves nos deixou um livro absolutamente crucial, incontornável e maravilhoso. Eram essas as breves palavras que eu gostaria de dizer a respeito dessa obra hoje. Até mais.